Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Regiane, da disciplina de Física. Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então, era necessário que houvesse uma padronização de unidades ao redor do mundo, né? Porque cada um utilizava uma unidade de medida diferente. Como assim uma unidade de medida diferente? Pensem anteriormente em um sistema ao qual não possuíam-se, por exemplo, unidades corretas. Então, as pessoas precisavam medir as coisas com o que elas possuíam. Muitas vezes elas utilizavam partes do próprio corpo, como, por exemplo, o comprimento do pé, um palmo, a passada da própria pessoa. Então, era necessário que se fosse elaborada uma unidade a qual fosse central para as medidas, e com isso surge o sistema internacional. Então, aqui ao lado, nas imagens, a gente pode ver algumas dessas unidades de medidas que eram utilizadas anteriormente, o palmo, o pé ou a jarda. A jarda ainda é uma unidade de medida utilizada nos dias atuais. Ela corresponde à distância do nariz até a ponta do dedão com o braço esticado de uma pessoa. Então, em 1960, várias pessoas importantes da área de física, por exemplo, elas se reuniram na chamada Conferência Geral de Pesos e Medidas, na França, e elaboraram 7 unidades de medida básica para que se fosse utilizado no mundo todo. Dentre essas grandezas estão o tempo, que é medido em segundos, então horas e minutos, por exemplo, precisam ser transformados no sistema internacional para segundos, massa, medida em quilograma, comprimento, medida em metro, temperatura, medida em Kelvin, quantidade de substância, medida em mol, corrente elétrica, medida em ampere, e intensidade luminosa, medida em candela. Então, são essas as unidades de medida básica do SI. Todas as outras unidades de medida, como por exemplo o Joule, o Newton, são derivadas do Sistema Internacional de Unidades. Então, caso a unidade não se encontre, por exemplo, dentro desse sistema internacional, eu tenha, por exemplo, uma unidade de medida que são 5 toneladas, eu preciso fazer a conversão dessa unidade de medida. Então, nos próximos vídeos estarei ensinando um pouquinho sobre como realizar essas conversões de unidades no sistema internacional. Vale lembrar que muitas dessas unidades nós utilizamos no nosso dia a dia, mas algumas outras a gente acaba não fazendo referência diária, como por exemplo a temperatura em Kelvin. Aqui no nosso país, nós utilizamos o grau Celsius. Então, é uma unidade de medida que precisa ser transformada para o sistema internacional. Obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!